Falar agora que começou a primeira etapa da vacinação contra a raiva de herbívoros. Renato Violi vai mostrar pra gente agora quais são os animais que devem ser vacinados. É com você, Renato. Pois é, Jordeval, o pessoal deve ficar atento porque a partir de agora, bois, vacas, búfalos, cavalos e éguas, cabras, bodes e ovelhas devem ser vacinados. Eu tô aqui com o Augusto Amaral, ele é diretor de Defesa Agropecuária da Agrodefesa e fala com a gente sobre esse assunto. Por que essa campanha de vacinação é importante? Olha, ela é muito importante porque trata-se de uma zoonose. A raiva é uma doença com alta letalidade, então toda essa importância da vacinação como medida preventiva, evitando esse prejuízo ao animal e, consequentemente, o risco até da contaminação ao ser humano. E como que essa contaminação acontece se o animal não estiver protegido? Olha, o animal, uma vez não protegido e ser exposto ao vírus, essa contaminação normalmente em propriedades rurais acontece pelo manejo. Então, durante o manejo desses animais, seja dos cavalos, dos búfalos, como você disse, das outras espécies aí que são foco dessa doença, a gente precisa ter todo esse cuidado preventivo de vacinação, bem como também ao manejar esses animais é necessário estar com os EPIs adequados para evitar algum risco de contaminação. E qual que é o vetor? Olha, o principal na parte rural, o principal vetor é o morcego hematófago. Ele é responsável por transmitir essa doença ao animal, então ele vai morder os animais e aquele animal infectado passa para os demais animais daquela propriedade. Por isso que é mais fácil fazer a imunização do que controlar o vetor. Neste caso, ele até faz parte da cadeia alimentar, né? Sem dúvida nenhuma. Como é uma doença que não tem remédio, então a medida preventiva é a vacina como uma manejo profilático para impedir o risco de contaminação da doença. Anteriormente, o prazo ele era um pouquinho mais curto, agora foi estendido? Exatamente. A campanha começou ontem, vai até o dia 15 de junho. Comprar essa vacina e vacinar os seus animais, e ele tem até o dia 30 de junho para fazer a declaração junto ao sistema da Agrodefesa. E a segunda etapa vai ser quando? A segunda etapa é prevista para novembro e o mês de dezembro de 2024. Também junto com a raiva, faz-se a aplicação da vacina contra a febre aftosa ou não é necessário mais? Exatamente. Desde 2022 foi o último ano em que Goiás vacinou contra a febre aftosa. Porém, o produtor precisa, também agora em maio, declarar o seu rebanho junto à Agrodefesa para manter o seu saldo atualizado, todos os nascimentos, as mortes, aumentar a idade dos animais da propriedade para manter o seu cadastro atualizado. Augusto, e quantas cidades, ou pelo menos assim, de abrangência, né, tem a obrigatoriedade de fazer essa imunização? Olha, a imunização contra a raiva é obrigatória em 119 municípios. Lembrando que no estado inteiro é obrigatória a declaração do rebanho. Essas são regiões que a gente pode considerar assim de maior risco? Exatamente. A palavra são municípios de alto risco para a raiva, onde esses municípios foram identificados com base na ocorrência de doença ou abrigos de morcegos que possam propiciar a disseminação da doença. Agora você mencionou, né, sobre declaração de rebanho. O que é isso? Olha, é um período em que o produtor tem que colocar ali junto a sua ficha, o seu cadastro junto à Agrodefesa de todo o seu rebanho. Ele vai fazer como se fosse um inventário, como se fosse uma declaração de imposto de renda, onde ele vai atualizar o que nasceu naquele intervalo de 6 meses, o que morreu e aumentar a idade conforme os animais vão evoluindo de idade lá na propriedade rural. Tá certo. Obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jordeval, tá aí as dicas então para o produtor rural, que ele fique atento e não perca os prazos. Volto com você.